falar sobre os benefícios do cranberry e dessas outras delícias vermelhinhas aqui, frutas vermelhas. Elas são boas, são azedinhas, né? São. Bom, vamos falar primeiro daqui ou daqui? Da onde a gente começa, Eu acho que vamos primeiro no tema, né? No Vamos no cranberry. Então, cranberry. Eu falei já, adiantei que ele é bom Já. para quem tem problema de infecção urinária. E é, né? E é isso mesmo, né? Ele tem duas substâncias, só para nomear a substância, não vamos falar difícil. Tem duas substâncias que até antigamente, até pouco tempo, eram desconhecidas. Uma das substâncias é a frutose, que é o açúcar da fruta, né? Então, qualquer fruta tem frutose. Então, por que eu tenho que tomar o suco do cranberry ou a cápsula de cranberry, que não tem aqui no Brasil e, consequentemente, é um pouquinho mais cara? Né? Então, fizeram experimentos com suco de manga, com suco daquela toranja, que é a grapefruit, que é aquela laranja bem grandona, amarga. Fizeram um experimento também com suco de abacaxi e não deu certo. Então, parece que a frutose ajuda, sim, nessa eliminação, né, da bactéria que causa a infecção urinária, mas ela precisa de uma outra substância que é um polímero de origem desconhecida. A gente sabe que é uma molécula bem grandona, mas a gente não sabe de onde vem. Parece que é ela, que é super presente no cranberry, que faz esse efeito. Ótimo. Agora, além desse benefício, tem outros benefícios do cranberry? Né? O cranberry é uma berry, portanto é uma fruta vermelha. Quando eu falo em fruta vermelha, eu estou falando da casca e do interior. Porque senão a gente pode falar que maçã é fruta vermelha, que goiaba é fruta vermelha, que uva é fruta vermelha, não. Ela tem que ter todo o seu conteúdo e exterior vermelho. A gente tem uma imagem do cranberry, Rafaela, põe pra gente, pra todo mundo em casa poder entender que carinha tem o cranberry, já que a gente não tem aqui no Brasil, né? Ela vai colocar já e a gente pode falar. Então, ele parece bem uma uva, tá? Ele é bem no formatinho de uma uva. E ele tem, assim como essas outras frutas vermelhas, que são a cereja, que se eu corto ao meio, ela também é vermelha, a amora, o blueberry ou o mirtilo, né? Que aqui no Brasil a gente fala mirtilo, o morango. E a framboesa, ele tem uma substância chamada substâncias fenólicas. Essas substâncias fenólicas, que tem também no vinho, que tem na própolis, qual que é a grande vantagem delas? Sistema imunológico. Então, não deixa a gente ficar doente de jeito nenhum. Ele dá uma fortalecida no nosso sistema imunológico. Olha lá a foto do cranberry. Olha lá, parece uma uva, vai. Se a gente olhar de longe e não ver aquela pontinha lá no vérticezinho dela, se é que pode se falar vértice, dá pra falar que é uma parece uva. aquela uva pequenininha, sem caroço, né? Vermelhinha. Parece a crimson, né? Então, é essa que é o cranberry. A gente não acha aqui no Brasil, porque ela, assim como essas, é um pouquinho de clima temperado, mas parece que aqui no Brasil ela não se adapta de maneira alguma. Entendi. Você estava falando aqui dessa linha geral que são dos berries, né? Que Isso, as berries. Então, elas têm substâncias fenólicas. O que é isso? Ajuda no sistema imunológico, ou seja, dificilmente eu vou ficar doente, né? Gripada, essas coisinhas que caem a imunidade com estresse. E a outra coisa também que é importante dessas maravilhinhas aqui é que elas ajudam no não desenvolvimento ou num bom progresso das doenças crônicas, como o câncer e como doenças cardiovasculares. Então, AVC, derrame. Elas ajudam na prevenção dessas doenças? Na prevenção. Que coisa importante. Mas assim, o quanto, por exemplo, que a gente deve comer para que a gente possa se sentir um pouquinho mais protegido? Por que você me fez essa pergunta, Cláudia? Só para me deixar com os cabelinhos em pé. Na verdade, existe uma grande confusão, né? Se você me perguntasse quanto que eu tenho que comer de fruta por dia, já é confuso isso, porque todo dia aparece uma pirâmide alimentar diferente, a gente não sabe direito. Uma fala que são 3 porções, outra de 3 a 5, outra de 5 a 6, então já é difícil falar de frutas. De frutas vermelhas é mais difícil ainda. O último trabalho que saiu falou que se a gente comer 2 a 3 vezes por semana, uma porção que é o quê? Uma xícara. Mais ou menos isso aqui, ó. Tem um pouquinho menos que 100 gramas aqui, mais ou menos umas 50, 60 calorias, eu consigo retardar o envelhecimento do meu cérebro em 2 anos e meio. Olha! Né? O que significa isso? Retardar o envelhecimento do cérebro em 2 anos e meio. Eu vou ter uma melhor memória e um melhor raciocínio. Que coisa boa, fantástico. Agora, quem, por exemplo, então, come já essas frutinhas constantemente e ainda toma ou o suco de cranberry ou as cápsulas de cranberry, tá bem protegida. Aí faz uma atividade física, se alimenta direitinho, acho que tudo ajuda, é um conjunto, é o estilo de vida junto com a alimentação. Agora, a cápsula ou o suco, ele tem propriedade diferente ou ele é menos potente do que a fruta in natura? Então, o suco foi um probleminha que eu encontrei. Por exemplo, esse suco eu comprei no mercado, né? Tá escrito lá Cranberry Juice, que é o suco do cranberry. E eu não consegui achar o quanto tinha do extrato mesmo do suco e quanto foi diluído. Então, eu não sei quanto. Se eu mando manipular, eu sei que é o extrato seco da fruta mesmo. Portanto, ele estará mais
concentrado. Então, eu acho que vale a pena conversar com o geriatra, com o clínico geral ou até mesmo com a nutricionista para ver qual será essa quantidade prescrita em cápsula. Mas se a gente quiser associar, né, a boa nutrição ao paladar, dá para tentar tomar um suco de cranberry também. Perfeito. E para quem usa o cranberry para evitar as infecções urinárias, pelo menos fora do Brasil, a gente já encontra os vidrinhos e escrito a dose certinha, dose certinha, né? perfeito. O quanto age, se ele age durante o dia inteiro, se ele só dura 6 horas e depois tem que tomar outro, o tudo cranberry isso. parece que sim, que se a gente toma, depois de 3 horas a gente já consegue ver o efeito. Então, eu acho isso bem interessante. Suco, ele tá pronto assim? Tá prontinho, ele é gostoso? assim. Posso provar? Ele lembra muito a groselha, só que ele é um pouquinho mais tânico, amarra um pouquinho mais na boca. É, isso mesmo. Não parece? Mas dá aquela dorzinha aqui que ele é azedinho, ele amarra né? um pouquinho, né? Assim como a amora também amarra um pouquinho. Mas é gostoso. Semelhante ao cranberry, quem achar caro, enfim, tem esse aqui que é o mirtilo. O mirtilo também tem a mesma substância polimérica desconhecida que evita a infecção urinária. Ah, o mirtilo também? Também tem. E que também a gente consegue tem. achar mais fácil aqui no Brasil. Só que é caro também, É né? caro, mas é do bem mesmo caro. gênero, né? Mas dá para deixar algumas diquinhas para prevenção de infecção urinária. Então, principalmente nesse friozão aí. Ai, tô com frio, não quero tirar a roupa para fazer xixi. A gente segura. Conforme a gente segura, a gente evita o fluxo da bexiga para o canal da uretra e a gente faz xixi. Então, aquilo favorece que a bactéria adira lá bem na parede da bexiga. Então, fazer xixi sempre, se hidratar bem, principalmente quem é idoso, porque o idoso, a partir de 60 anos, tem uma inibição do centro de sede. Então, a gente não sente mais sede. Então, é importante beber bastante água e fazer bastante xixi. Tá. Então, e acho aí, que essas são... se você puder unir tudo isso, as frutinhas vermelhas, ao blueberry, ao suquinho de Seria cranberry, fantástico. seria muito bom, né, Adriana? Isso. Aqui você trouxe Aqui eu trouxe a a geleia, geleia de blueberry, né? que também pode ser consumida com a mesma finalidade, né? Eu trouxe a geleia por quê? Porque tem gente que não gosta da fruta. A gente tem que respeitar o paladar da pessoa. Tem que sempre se reeducar, tentar experimentar, porque o paladar vai mudando ao longo dos anos. Então, se não gosta da fruta, será da textura, da consistência, a gente pode usar a geleia, porque na geleia a gente perde um pouquinho das vitaminas, que elas são riquíssimas em vitaminas A, vitamina C, vitamina E, que são antioxidantes também. Por exemplo, para combater o colesterol é fantástico. Então, dá para usar isso aqui porque ele mantém as substâncias fenólicas mesmo com o aquecimento. Por isso que eu trouxe a geleia. Tá. E aqui? É açaí? Aí eu quis fazer uma homenagem ao Brasil, né? Aquela coisa meio Carmen Miranda de ser. Aí eu trouxe o açaí. Ah, é açaí mesmo. Por quê? Porque o açaí é a nossa berry, né? Então, nossa berry, né, que se fala. Porque, na verdade, essas frutas aqui são caras. Por quê? Porque elas são de regiões temperadas. Eu até pouco tempo, há uns 20 anos atrás, eu não conhecia essas frutas, não se tinha verdade, aqui no não Brasil. tinha. Mesmo Aí o morango era bem difícil quando a gente achava. Morango tinha, cereja também era um bem mais pouquinho, caro, mas né? bem mais difícil. Essas aqui eu fui conhecer com meu pai, que meu pai é italiano, né? Eu fui viajar com ele e ele me apresentou porque ele é viciado, ele pegava no bosque, que são todas plantinhas arbustivas, e eu me apaixonei. Só que aqui no Brasil, quis comer de novo, sai caro, é difícil encontrar, né? Então, qual que é a tendência? Se tiver aqui no Brasil, primeiro, vai ser caro porque é importado. Se não for importado e tiver um preço mais acessível, ele é rico em agrotóxicos, porque não é daqui, é de temperatura mais fria. E aí o que acontece? Agrotóxico faz mal para a saúde. Poxa vida, eu estou comendo uma coisa para trazer benefícios para a minha saúde e eu vou comer agrotóxico? Não vale a pena. Então eu deixei como assim, uma saída o nosso açaí. Perfeito. Agora, tem uma outra saída que é plantar uma árvore de amora, uma amoreira na sua casa. Eu tinha quando eu era criança. Aí é fantástico. No interior a gente encontra bom bastante demais. isso. E olha, o contato da Adriana Mônaco, que eu quero que você entre, inclusive, no site, porque tem várias dicas, é ótimo, é o www.comersempeso.com. Comersempeso.com, tudo que a gente quer, né? E o telefone 0 operadora 11 50 51 55 72. 50 51 55 72. Obrigada, Adri. Obrigada a você. Ah, parabéns pelo bebê. Tá chegando aí, né? Coisa linda, né? Deus te Obrigada. abençoe muito.